Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Hoje já é sexta-feira, já estamos quase a chegar ao dia de sábado. Vamos então continuar a falar do nosso livro das famílias. Então, para começar, vamos fazer a reflexão. A identificação de Deus com o homem operada através de Jesus Cristo é o ponto de partida da reconciliação do homem com Deus. Gálatas, capítulo 2, versículo 20 e 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Esta é a razão pela qual Deus chama para a comunhão com Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 9. É esta comunhão constante, alimentada pelo encontro pessoal e familiar com Cristo, através do culto diário, que restabelece a ligação com Deus que foi interrompida pelo pecado. No relacionamento de participação em Cristo, todos os elementos da dimensão espiritual humana são regenerados por comunicação ou comunhão. Por meio desta identificação relacional, o homem torna-se um cidadão do reino dos céus. Neste contexto, o reino de Deus, que já está em nós, Lucas capítulo 11, versículo 20, é a reconstrução ética e espiritual da pessoa humana pela ação do Espírito Santo, com o objetivo da restauração da sua imagem e semelhança, realizada definitivamente na volta de Jesus. Santificação é esta a restauração da imagem de Deus no homem, tornado novo através do relacionamento com Jesus. Ellen White vê no processo da santificação uma participação da própria natureza de Deus. Ser santificado é tornar-se participante da natureza divina, captando o espírito e o sentimento de Jesus, sempre aprendendo na escola de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O que isto quer dizer? Que só por intermédio de Jesus é que nós temos a salvação. Ou seja, Deus ficou triste connosco do pecado, independentemente de Ele não gostar do pecado, gosta do pecador, mas quer que nós o amemos da mesma forma que Ele nos ama. Para isso, Jesus teve que vir à Terra morrer por cada um de nós para nos salvar, para nós termos a hipótese de ir para o céu com Ele. E agora nós só temos que fazer a nossa parte. Nós já estamos salvos pela graça, né? Pela graça de Jesus, nos ter vindo à Terra salvar, mas agora temos que fazer a nossa parte, ou seja, as obras não nos salvam, mas ajudam na santificação. Esta santificação é como diz aqui, é tornar-se participante da natureza divina, ou seja, nós, para termos a santificação, antes de ter a santificação, temos de ter a conversão. A conversão é aceitar plenamente que Deus e Jesus existem e que nós somos salvos pela graça de Jesus. A santificação é nós nos sentirmos tal e qual como Jesus e Deus, na forma divina, não é? Porque um dia vamos habitar o céu e nós vamos ser santos também. E por isso nós temos que viver cá na Terra de acordo com aquilo que nós vamos viver no céu. Nós sabemos pelos livros de Ellen White, por outros livros, pela Bíblia, que nos diz como vai ser o céu, mas nós temos que gradualmente, não é de um dia para o outro, gradualmente ir conhecendo Deus e Jesus e ir nos aperfeiçoando com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos consola, mas também que nos ajuda diariamente a termos esta influência do bem. Deixem-me só vos ler aqui. O pecado fez com que o culto familiar deixasse de ser um elemento espontâneo do relacionamento com Deus. Exatamente. O culto familiar era algo que Deus fazia todos os dias com Eva e Adão. Fazia questão de ter esse culto familiar para que eles tirassem as dúvidas deles, mas também para que existisse uma ligação mais plena dos três, não é? E o pecado vai tirar isso. Claro que nós temos que combater essa situação e continuar a ter estes cultos familiares. Por isso este livro tão interessante. Jesus Cristo é o portador da nova vida que possibilita ao ser humano ultrapassar
o estado de separação existente depois do pecado. Jesus é o segundo Adão. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 45. Também no sentido em que se coloca no lugar deste, restaurando, pela aderência do relacionamento, a pessoa a ele ligada a uma condição mais próxima do seu estado original de comunhão com Deus. Da mesma forma que a família se encontrava pessoalmente com Deus no Éden, as famílias segundo o coração de sangue ou da família fraterna cristã encontram-se uns com os outros e com Deus. Este momento apresenta uma viagem espiritual em direção a Deus, no meio das dificuldades, das imperfeições, dos erros e das mágoas. O culto familiar eleva a família para junto de Deus, na procura de comunhão. Esta é uma comunicação divina. Houve um senhor que disse, porque precisamos de orar, por causa do pecado. O pecado destruiu a comunicação perfeita que existe entre eles, Adão, Eva e Deus. Mas Deus não cessou, por isso, de comunicar-se com eles. Ele simplesmente mudou a sua forma de o fazer. A oração é o meio que Deus preparou para que os humanos reencontrassem aquilo que perderam quando o pecado entrou no mundo. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, a oração restaurou a comunicação entre Deus e os homens. Depois, a oração em nome de Jesus restaurou a perfeita comunhão entre os seres humanos e Deus. Ou seja, Deus orava com Adão e Eva todos os dias. Ao final do dia, ia ao jardim do Éden e estavam juntos, faziam culto familiar. O que é que acontece? Depois de entrar o pecado, isso já não é assim. Agora nós temos que orar a Deus, por intermédio de Jesus, pedindo as nossas coisas, mas temos que continuar a orar, porque sem oração nós não temos a conversão nem a santificação. E nós precisamos de realmente atingir esse obstáculo para um dia estar no céu com Jesus. E a oração faz muito parte da nossa vida, exatamente por isso. Porque falamos com Deus, dizemos aquilo que nós estamos a sentir no momento, dizemos as aflições que tivemos durante o dia, as situações em que nós podemos realmente precisar de Deus e nem sabemos que estamos a precisar de Deus. E Deus vem ao nosso encontro para nos ajudar e para nos facilitar. Talvez muitos de vós vão dizer, mas estão sempre a falar da oração. Verdade, porque a oração é muito importante mesmo, muito importante. Se nós queremos ser de Jesus, então sem oração nós não somos de Jesus. Nós precisamos ter muita oração, muita comunhão com Deus, para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos com a presença dEle. Ficamos por aqui, meus amigos. Desculpem, mas eu hoje estou com muito sono, extremamente cansada. No final da semana é sempre assim. Mas espero que tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor e os adventistas uma boa preparação para o sábado. Amém.